A gente brigava muito na nossa relação e é sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje, porque quem fala que no relacionamento não existe brigas, não existe discussões, desentendimentos, infelizmente não está sendo honesto com você. Porque sempre vai haver alguma discussão, alguma discordância dentro do relacionamento e a gente precisa saber como lidar com essas situações. E se tratando de brigas, a gente sempre está falando de uma dificuldade e desconforto, ou seja, nunca vai ser bom. Então geralmente a gente tende a fugir desse tipo de embate. Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz, e se você gosta desse tipo de conteúdo ligado à expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, hábitos, rotina, já se inscreve no canal, já deixa um like. Se você quiser também já deixar sua opinião sobre esse tema, porque se trata de um tema polêmico, né? Brigas no relacionamento, né? No casamento, enfim. Então se você já quiser deixar uma sugestão de vídeo aí ou uma dúvida pra gente responder num próximo vídeo, fique à vontade. As nossas brigas, os nossos desentendimentos eram muito frequentes lá no início da nossa relação, quando a gente estava começando, iniciando o nosso relacionamento. E eu acredito que isso seja comum e aconteça na maior parte dos casais. Porque lá no começo a gente ainda está se conhecendo, a gente ainda está entendendo sobre o outro. Então a gente tem todas as nossas dificuldades, limitações, tem o ciúme, tem o orgulho, tem as crenças, tem tudo aquilo, aquela bagagem que a gente vem carregando. E aí a gente vai se unir com uma outra pessoa que tem exatamente as bagagens na mesma proporção. Então a pessoa tem a dela e eu tenho as minhas, e a gente vai unir tudo isso e vai começar os atritos, as faíscas começam a sair nesse momento. Então vai acontecer muita discussão, muita opinião divergente, muita coisa, e com a gente foi exatamente assim, até que a gente conseguiu ir se desenvolvendo e alinhando uns pontos essenciais para que a gente conseguisse lidar com aquilo e não simplesmente separar e cada um seguir sua vida, porque era muito difícil de resolver. E na verdade no começo da relação também a gente não está preparado ainda para entender e assumir responsabilidades, né? Então a gente tá ainda meio naquela fase do oba-oba, vamos ver no que vai dar isso aqui, né? Não vamos assumir muita coisa, porque a gente não sabe se vai dar certo. Então fica aquele negócio, né, andando ali, mas a gente também não entra, não mergulha de cabeça. Então essa questão de brigas, isso vai acontecer porque você ainda tá testando aquela relação. E é natural que ocorram as brigas porque esse casal tá começando a se conhecer e está começando a perceber as divergências. Quando a gente começa a perceber a divergência que existe em relação ao modo de pensar, ao modo de se comportar, enfim, a gente começa a não se sentir à vontade, a não se sentir bem com aquilo. E aí, né, brotam pensamentos e brotam reações, ou seja, a reatividade ela fica muito nítida naquele momento, propiciando muitas brigas, principalmente ali nesse início de relacionamento. Claro que aqui a gente está trazendo o início. Talvez você possa ter buscado esse vídeo porque você já está há 10 anos e ainda você quase se matam ainda na relação. Então tem que olhar para isso também. Mas o início é normal. Só que seria natural que depois fosse amenizando, porque esse casal vai se maturando, né? Vão ficando mais experientes e até mais resilientes também para se adaptar a essas brigas. E isso vai diminuindo, né? Isso seria o natural. Essa maturidade, ela precisa ser desenvolvida quanto indivíduos e quanto relacionamento. Então a gente precisa buscar entender os nossos defeitos, as nossas falhas, olhar para aquilo que a gente está errando, que a gente pode ser melhor para o nosso parceiro, assim como o que a gente pode melhorar como pessoa, como relacionamento como um todo. Então o processo de relacionamento é uma jornada, é uma caminhada. A partir do momento que você decide estar em um relacionamento, você tem que saber que vão acontecer momentos ruins, momentos difíceis, as brigas, né, elas vão estar presentes de vez em quando. Então, como eu falei, lá no início a gente tinha muito desentendimento. Então a gente brigava por coisas que hoje a gente olha pra trás e vê que eram coisas muito imaturas mesmo. Era porque a gente não tinha uma inteligência emocional, a gente não tinha um desenvolvimento pessoal para lidar com as situações que estavam acontecendo ali na nossa vida. Então, atualmente, depois de a gente percorrer uma jornada juntos, a gente já não tem mais esse cenário, a realidade já é outra. Mas como eu falei, casal que diz que não existe nenhum desentendimento, nenhuma divergência de ideias, nenhuma mínima discussão, não está falando a realidade. É claro que a gente vai ter alguma discussãozinha, outra, mas assim,
acontece muito mais raramente, é muito menos grave, digamos assim. Assim, não tem nem como comparar, não dá pra dizer nem que é uma briga, é só uma conversa que a gente está com opiniões distintas, digamos assim. Aí a gente vai, uma hora ou outra, querer ficar estressado porque não tá dando certo as opiniões, não estamos vendo da mesma forma, mas tudo a gente consegue resolver. Então não tem nem como comparar com o início do nosso relacionamento. Isso significa o quê? Que a gente conseguiu ter uma maturidade ao longo do tempo. E o casal que ainda depois de 7, 8, às vezes 10 anos de relacionamento está com os mesmos problemas lá do início, esse casal ele precisa olhar para como eles estão manejando o relacionamento, como eles estão resolvendo os problemas, porque muito provavelmente isso não está sendo resolvido, isso não está sendo olhado. É por isso que vocês estão com o mesmo problema lá do início, porque está se replicando e vocês não estão dando a devida atenção para aquilo. Ou seja, é muito importante parar para conversar, sentar para resolver e não simplesmente ficar cada um emburrado para um canto, esperando o tempo passar até que esqueça e aí seguir a vida. Essa definitivamente não é a melhor forma de resolver nada. E até é possível, né, que esse casal não brigue e que realmente não exista briga. Só que o que pode acontecer é que ou os dois estejam guardando tudo pra si, o que também não vai ser bom. E sim, de fato, eles não vão estar brigando, só que eles também não vão estar explanando essas emoções. E sempre quando a gente introjeta essas emoções e não trabalha, não expressa, isso vai fazer mal. Das duas, uma, ou vai haver uma explosão, né, em algum momento, ou vai haver a separação exatamente porque eu não aguento mais esse modelo que a gente está replicando. Isso quando não ocorre outras coisas, né, como traição, mentiras, enfim. Então, essa questão de não brigar, ela necessariamente traz sinais de como está essa relação, né? Então, se não há brigas, isso, né, pode trazer algum problema. Se há muitas brigas, isso também vai trazer problema. Todo ponto extremo vai trazer problemas. Então, o que a gente quer é esse equilíbrio, que ocorra, né, ali redirecionamentos, às vezes até algumas discussões, mas que seja trabalhado de uma forma diretiva e resolutiva, ou seja, que aquilo tenha um fundamento para que vocês se reorganizem, ou seja, nessas brigas, nessas discussões, vocês tomem consciência do que está acontecendo, por que está acontecendo e o que pode ser feito com aquilo, para que não volte a ocorrer isso de novo. É difícil, é um processo que, né, todo casal vai ali chegando a um consenso e tudo mais, mas esse seria o objetivo de uma discussão e não necessariamente entrar num embate para ver quem que está mais certo ou não, porque a gente vai criando esse costume, a gente vai condicionando isso no casal. E aí isso também nunca vai ser, né, produtivo, porque sempre vai se tornar uma batalha as discussões e não um redirecionamento para que ambos continuem juntos, mas resolvendo aquele problema. E o nosso relacionamento, ele sempre vai ser um espelho daquilo que nós somos, basicamente. E isso é muito difícil de ser entendido. Eu, por exemplo, demorei também muito tempo para conseguir entender isso. Mas uma vez que a gente consegue compreender que a gente vai projetar no outro tudo que nós temos internamente, mesmo que isso aconteça de forma inconsciente, a gente compreendendo isso, a gente consegue entender que muitas coisas podem ser evitadas quando eu começo a trabalhar a mim mesmo, quando eu começo a olhar para mim, quando eu começo a olhar para os meus bloqueios, para as minhas limitações. Então, talvez você perceba que no seu relacionamento vocês têm uma discussão que é recorrente, uma discussão que sempre acontece, basicamente pelos mesmos motivos. Aquilo ali vem se repetindo e precisa parar para analisar por quê. Os motivos pelos quais essa briga, essa discussão está acontecendo vai estar relacionado com os bloqueios, com as limitações, com as dificuldades pessoais que vai estar ali impactando o bom relacionamento com a outra pessoa. Então, é claro que se a gente junta duas pessoas que têm dificuldades e que não buscam se trabalhar, a gente vai ter muito mais discussão, muito mais briga ou muito mais introspecção, que foi a questão que você falou de guardar para si mesmo. Então, nenhum desses casos vai ser benéfico, vai ser positivo, nem para a relação e nem para o indivíduo. Então a gente precisa entender que mesmo quando a gente está num relacionamento, o desenvolvimento pessoal vai ser muito importante para que eu possa desenvolver o meu relacionamento também. Então,
entendendo que o relacionamento ele vai ser um reflexo daquilo que eu sou e que eu vou projetar na outra pessoa tudo que eu tenho internamente, eu começo a olhar com mais cuidado para tudo aquilo que é uma dificuldade para mim, para tudo aquilo que eu tenho medo, para tudo aquilo que eu não quero que aconteça, para tudo aquilo que me assusta, para tudo aquilo que, enfim, que é difícil para mim lidar, porque isso pode estar gerando brigas que vão estar acontecendo até que você olhe para isso e resolva essa limitação. Exatamente, por isso que a gente sempre traz a importância da comunicação. É porque, na verdade, a discussão ou a briga, enfim, ela se daria pela questão de que uma emoção ou várias emoções transbordaram. E aí a gente foge um pouquinho da racionalidade e deixa aquela emoção sair. Só que quando há um condicionamento, ou pelo menos quando a gente tenta condicionar um objetivo para aquela discussão, ou seja, ok, tudo bem, a gente acabou passando um pouquinho aqui, mas você me falou isso, eu entendi isso e a gente pode talvez fazer dessa forma. A gente começa a melhorar essa comunicação e essa comunicação pode ser que contribua para que não haja ou que a próxima discussão seja menos acalorada. E assim sucessivamente, até que esse casal consiga conversar e entender o que causa gatilhos no parceiro, né, ou na parceira, a ponto de não fazer ou não trazer isso ali para a relação. Porque é normal que isso ocorra muito, porque eu não sei o que é gatilho para o outro. Só que se eu já sei que é, e eu mesmo assim repito, sabendo qual é o resultado, você percebe que a gente mesmo está plantando algo que não é benéfico para essa relação. E aí eu não posso reclamar se ela vir a finalizar, porque eu estou plantando isso, eu sei que vai fazer mal para minha relação, mas mesmo assim eu trago. Claro, pode ser uma limitação tua, de não percepção, enfim, mas é importante a gente estar atento, estar consciente a essas questões, e por isso que a gente está trazendo esse vídeo, porque às vezes a gente literalmente não está consciente. Eu só quero fugir dessa briga e talvez no outro dia ou na semana que vem conversar, e às vezes nem acontece essa conversa, nunca acontece mais. E aí eu vou segurando até que há outra briga, e assim a gente vai de pontos em pontos, de briga em briga, até finalizar essa relação. Então é importante que a gente vá trazendo, aprimorando essa comunicação e esse amadurecimento nessa interação do casal, para que cada vez vá gerando menos brigas e mais comunicação, mais interação e conversação entre o casal. Porque assim como o nosso objetivo como ser humano aqui é a gente estar se desenvolvendo sempre, no nosso relacionamento é exatamente a mesma coisa. A gente precisa estar buscando o desenvolvimento desse relacionamento, a melhora, o alinhamento, o aprimoramento, porque o relacionamento ele vai ser uma lapidação constante e ele tende a ficar cada vez melhor, desde que você esteja olhando para isso, desde que você esteja trabalhando nele, porque senão é óbvio que ele vai ficar cada vez pior até chegar no limite extremo que provavelmente aconteça a separação ou que você se contente em viver uma vida infeliz ao lado do seu parceiro, mas definitivamente esse não é o objetivo dos relacionamentos, e por isso que a gente tem que colocar a nossa energia, a nossa atenção para que a gente tenha essa melhora constante na nossa relação. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa também a sua opinião aqui, o seu comentário de como está na sua relação, se você consegue lidar bem, se você já passou por fases difíceis ou até mesmo alguma sugestão de algo que aconteça aí no seu relacionamento pra gente produzir um outro conteúdo. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Até mais!